Fala galera, Diego chegando aqui no canal MMA na Veia para falar sobre esses 4 caras que eu coloquei na capa do vídeo. O campeão Islam Makhachev, o número 1 Charles do Bronx, número 2 Dustin Gaethje e número 3 Dustin Poirier. E por que eu vou falar desses 4 caras? Porque literalmente esses 4 caras são os verdadeiros leões da divisão peso leve. Sempre quando se fala em disputa de cinturão, em disputa de título, seja do cinturão da divisão ou seja de um cinturão eventualmente BMF, algum desses 4 lutadores estará envolvido. Sempre quando se fala em desafiar o campeão, algum dos atletas que não é o campeão, desses 3 que eu citei, vai ser citado. E a gente vê isso, esse cenário, não por culpa do UFC, que não está abrindo oportunidade para outros atletas avançarem e chegarem no topo da divisão, mas sim porque esses 4 caras literalmente dominam a divisão. Eles não dão espaço para novos atletas e talentosos atletas chegarem ao topo da divisão e furar essa fila e disputar o cinturão contra o atual campeão Islam Makhachev. E vejam bem, a gente tem atualmente, como eu falei, o campeão Islam Makhachev dominando a divisão. Ele desbancou Charles do Bronx. Quando veio um primeiro desafiante ao título, que foi o Alexander Volkanovski, ele venceu. Quando teve a segunda luta contra o mesmo Alexander Volkanovski, o Islam foi lá e venceu. O número 1 da divisão, Charles do Bronx, quando enfrentou Michael Chandler, venceu. Ele enfrentou também Dustin Gaethje, Dustin Poirier, venceu. Manteve-se no topo, acabou perdendo o cinturão para o Islam Makhachev, mas Dustin Poirier e Dustin Gaethje, que perderam, se mantiveram no topo. Por quê? Porque quando aparecem oponentes para tanto Dustin Gaethje quanto Dustin Poirier, eles vão lá e liquidam a fatura. Dustin Poirier, como a gente pôde ver recentemente, enfrentou Benoit Saint-Denis e nocauteou. Era a chance do francês ingressar no top 4 da divisão, no top 3 da divisão, e não conseguiu porque foi nocauteado, mesmo entrando como favorito para muitos apostadores, muitas casas de apostas. O Dustin Gaethje, quando enfrentou o Michael Chandler, venceu. O Dustin Gaethje, quando enfrentou o Rafael Fiziev, venceu. Então, quer dizer, grandes nomes que estão ali beirando, chegando, se aproximando, eles não conseguem ingressar nessa nata da divisão peso leve porque existem 4 atletas que são quase imbatíveis. A gente vai ter mais um teste agora no UFC 300, quando o brasileiro Charles do Bronx vai enfrentar um grande e talentoso lutador que é o Arman Tsarukyan. Mas a gente sabe que existe um favoritismo do brasileiro Charles do Bronx diante do cenário, né? A experiência, o cartel do brasileiro. O Tsarukyan é muito talentoso, mas ele vai enfrentar agora de verdade um dos caras mais duros da divisão. E a gente vai ver de fato se ele é capaz de superar esse cara e ingressar nesse bolo da divisão peso leve. Novamente voltou a se falar em Islam Makhachev defender o cinturão em junho. Eu acho errado. Acredito que o certo seria fazer o que foi prometido lá atrás. O Islam voltar e enfrentar o vencedor de Charles do Bronx e Tsarukyan. Porém, a vitória acachapante que o Poirier teve no último sábado no UFC 299 fez com que ele ganhasse uma notoriedade muito grande e desafiasse o campeão, que prontamente aceitou. Então o Islam está querendo voltar em junho e o Poirier seria um adversário potencial, apesar de eu não achar justo, porque o Poirier perdeu para o Dustin Gaethje antes de vencer a luta de sábado. Porém, existe um apelo, existe uma pressão vinda do campeão em querer voltar logo, e isso pode tornar as coisas um pouquinho diferentes na divisão. Mas esse diferente não sai do quarteto. Seria Islam Makhachev contra Dustin Poirier. Charles do Bronx enfrentando Tsarukyan, caso vença, seria naturalmente um próximo desafiante ao título da divisão. Então o que eu quero falar basicamente nesse vídeo é a hegemonia que existe dentro da divisão peso leve. O quarteto Islam, Charles, Gaethje e Poirier literalmente não dão espaço para talentos como Fiziev, Saint-Denis, Ganrot, dentre outros vários atletas da divisão peso leve, a tão concorrida divisão peso leve, que não conseguem mudar o cenário, mudar os 4 nomes que encabeçam essa divisão. Espero que tenham gostado do vídeo. Se concorda, se discorda, comente aqui embaixo, deixe o like se gostou. Tamo junto, os!